Quando o Brasil deixa de ganhar uma Copa do Mundo, logo a internet, ou antigamente a televisão, os comentaristas, começam a buscar os culpados desse ocorrido. E como o Brasil já vai para bater 24 anos, o seu maior jejum de período sem ganhar a Copa do Mundo, batendo o hiato de 70 até 94, a bola da vez é: por que o Brasil não ganha a Copa do Mundo? E apontam agora o culpado. É Pepe Guardiola. Pepe Guardiola é o culpado do Brasil não ganhar mais Copa do Mundo. E por que estão falando isso? Isso é verdade? Vamos debater aqui nesse vídeo. Óbvio, quando você pega a essência do futebol brasileiro, você vê historicamente por que ele ficou conhecido. O futebol brasileiro ficou conhecido pela sua ginga e pela sua capacidade de solucionar problemas através do drible. Então, o jogador brasileiro sempre ficou caracterizado por resolver problemas através do drible. Então, são jogadores muito habilidosos, acima da média, e que encantaram o mundo de acordo com o tempo, seja com o Garrincha, seja com o Pelé, seja com o próprio Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldo Fenômeno também já foi de drible, e agora, mais recente, o Neymar e o Vinícius Júnior. Então você tem a essência do futebol brasileiro que foi caracterizada por isso e que ficou fincada na figura da seleção brasileira. A seleção brasileira, ela sempre teve as suas genialidades e as suas individualidades, fazendo chegar a grandes títulos, principalmente Copa do Mundo. Não por acaso, você tem 5 títulos e é a maior seleção de todos os tempos. Só que como o Brasil agora vai ficar um período muito grande, já está um período muito grande sem ganhar, a gente costuma apontar vilões do porquê que isso está acontecendo. Então, quando você tem eliminações, você tem aquelas figuras que marcam, como por exemplo, o Barbosa foi culpado pelo Maracanaço, o Roberto Carlos foi culpado em 2006 por conta da meia, né? O Fernandinho ficou muito marcado na de 2018, o time inteiro no 7-1, né? E agora, em 2022, você tem a figura, por exemplo, do Casemiro, que não soube matar a jogada. Só que quando você pega esse grande período do Brasil, você vê que a essência do futebol brasileiro está se perdendo. E aí muita gente já começa a falar que nós não temos mais a essência de antes, que nós não temos mais jogadores como antes. E por que isso está acontecendo? Sendo que isso não é genético. Não se passa o talento de uma geração para outra através do sangue, e sim através dos exemplos e como esses jogadores foram formados. E aí você começa a apontar o dedo, e o dedo da agora, né, o motivo da qual o Brasil não tá ganhando é Pep Guardiola. E por que muito tem se falado disso ultimamente? Por conta da contratação, por exemplo, do Savinho, agora pelo Manchester City. O Savinho ponta, que até foi bem na seleção brasileira, mostrando alguma coisa ali na Copa América, um dos poucos que conseguiu sobressair, e muitos comentários na rede social já começam a aparecer que o Guardiola vai tirar o drible dele, o Guardiola vai tirar a essência dele, o Guardiola vai matar esse jogador, né? Matar, vocês sabem o que eu tô falando, matar o talento dele. E isso é de uma loucura absurda. Por quê? Porque a tendência é o Savinho ser mais jogador do que ele era antes no Girona. A tendência é o nível do Savinho aumentar. Mas por que estão cravando isso de fato? A gente precisa pegar as origens das quais o Guardiola colocou o seu futebol. Ali por volta de 2008, quando o Guardiola ele sobe da base do Barcelona, ele implementa estilos modernos e avançados da evolução daquilo que ele já tinha aprendido. Como todo mundo sabe, o Guardiola ele é discípulo de Johan Cruyff. Então ele aprendeu ao passe se aproxima ao jeito de jogar da laranja mecânica ali dos anos 70, e que ele foi fruto disso, sendo um meio-campista de extrema maestria ali no Barcelona do Cruyff. Então, como ele já era meio-campista, ele pega essas funções e ele aprimora, elevando para um nível completamente não visto no futebol, fincando no Barcelona de 2008 a 2012. E o Barcelona de 2008 a 2012, ele foi um time extremamente dominante, que tinha posse de bola altíssima, botava na roda os seus adversários e que ficou conhecido como receba a bola, passa a bola, receba a bola, passa a bola, take the ball, pass the ball, ou seja, o tic-tac, como a gente está conhecido, que foi levado para a seleção espanhola, etc.
E esse jogo de toque se aproxima, de toque muito rápido e de envolvendo o adversário, faz com que você não tenha espaço para o drible. Né? Então os jogadores do Barcelona eles não driblavam como o Ronaldinho driblava. E muito fica claro isso quando ele pede a dispensa do Ronaldinho do Barcelona. O Ronaldinho e o Deco são cortados do Barcelona para dar um lugar a uma dinastia que iria ser instaurada nos próximos 4 anos. Só que afirmar que o Guardiola ele mata o futebol como a gente conhece e o futebol brasileiro ele perde sua essência por copiar a Europa, tanto que o Barcelona ele foi tão gigantesco e ele foi tão dominante que as outras equipes passaram a copiar e com isso se espalhou mundialmente. E aí por isso que se estende esse exemplo e essa fama de que nós precisamos copiar a Europa, muito por conta disso, chegou aqui no Brasil. Só que é correto você afirmar isso? É correto você dizer que o Guardiola é o culpado pela mudança em si do futebol brasileiro? E aí a gente remete a vários exemplos. Quais jogadores você tem na cabeça que pioraram, entre aspas, nas mãos do Guardiola? Eu consigo citar um, que é o Ibrahimovic, mas está muito mais ao sistema de encaixe de jogo do que piorar o jogador em si. De resto, você tem uma lista de jogadores absurdos que melhoraram na mão dele. Você tem o Sterling, o próprio Phil Foden, você tem o Roder, você tem o Kevin De Bruyne, você tem o Stones, você tem o próprio Ederson, você tem o time todo do City praticamente. Ou outro você pode dizer que pode ter baixado de rendimento, como por exemplo, o Grealish não é da temporada como ele foi do Aston Villa, mas na temporada campeã da Liga dos Campeões ele foi muito bem. O Rodri elevou de outro nível. Então assim, você tem muito mais jogadores que melhoraram na mão do Guardiola do que pioraram. Pouquíssimos são os que baixaram de rendimento. Ele potencializa os seus atletas. E por que ele tem isso? Porque ele consegue ser um visionário tanto quanto um analista tático. Então ele consegue ver que, olha, esse cara ele consegue fazer essa função X do jogo. E se você pega agora recentemente, o Doku é o maior exemplo de que o Savinho não terá o seu futebol, digamos que, cortado. Por quê? Porque o Doku é um jogador de drible, o Doku é um jogador de 1 contra 1. E o Guardiola ele entende que tem muitos momentos do jogo que ele precisa de um cara de 1 contra 1 para conseguir furar a defesa. Por quê? Porque o futebol mudou daquele momento do Barcelona para agora. O futebol ele tá mais rápido, o futebol ele tá mais direto e o futebol ele tá mais intenso. Então mesmo você tendo um estilo de jogo de toque de bola, de tic-tac, de toque se aproxima, né? Você precisa de um futebol muito mais intenso. E isso seja caracterizado pelo drible. Porque você tendo soluções como o drible, você consegue romper barreiras de marcação para poder abrir soluções para um amigo que vem de trás, né? Um companheiro de clube que vem de trás. E o Doku foi contratado para isso. O Phil Foden às vezes faz essa função, o Bernardo Silva às vezes faz essa função, só que você não tem um reserva imediato. Você não tem um jogador que possa ocupar isso. E o Savinho ele vai ficar. Então, por exemplo, o Douglas Costa ele não deixava de driblar com o Guardiola. Pelo contrário, ele driblava também. Ele não poderia não driblar tanto quanto no Shakhtar, mas ele driblava, às vezes ele dava carretilha. Então você vê que tem também um aprimoramento do pensamento do Pep Guardiola, ao não cortar esse tipo de coisa. Tanto que se alguém for lembrar, o Guardiola pediu a contratação do Neymar no Bayern de Munique. E aí a diretoria do Bayern não contratou, teve um entreveiro, mas em determinado momento ele queria treinar o Neymar. E o Neymar também é outro grande exemplo disso, porque o Guardiola ele deixou suas filosofias prontas no Barcelona, só que o Neymar ele foi adaptado a isso. O Neymar, mesmo no estilo de jogo, de toque de bola, de aproximação, né, de tic-tac, o Neymar ele foi um grande exemplo de que ele foi potencializado a isso. O maior trio da história do ataque foi feito nesse sistema de jogo. Então por que as pessoas não podem acreditar que o Guardiola é muito mais potencializa seus jogadores? E a piora do futebol brasileiro não tá ligada a isso. A piora do futebol brasileiro tá ligada à falta de organização. A falta de entender que o jogo evolui e você precisa evoluir junto. Então, a CBF não acompanhou isso.
E com isso você perde a identidade com a seleção brasileira, você perde um momento em que a seleção brasileira precisa da união ali do torcedor, e ele perde o torcedor, não joga fora, enfim. Tá muito mais a imagem que a CBF trouxe da seleção brasileira e com isso se reflete no futebol brasileiro do que os atletas em si. Por quê? Porque o Brasil continua formando bons atletas. O Brasil continua tendo jogadores muito bons espalhados em grandes times do mundo. E aí quando você vê que isso não está sendo revertido em um coletivo muito bom, isso está muito mais ligado à falta de organização do time, à falta de gestão, do que dizer que o futebol brasileiro piorou por conta disso. Aqui no Brasil, você tem, comparado à Europa, jogadores que têm muito mais espaço para pensar, jogadores que têm muito mais espaço para poder dar um passe, e você tem vários jogadores errando passes de 1 metro. Por quê? Falta de treino, falta de entendimento. Isso é culpa do Guardiola? Não, são os clubes que não estão conseguindo fazer os seus treinos corretamente. Então ficar culpando, ficar tendo um vilão, é muito característica do brasileiro em si, para poder apontar culpados, ao invés de olhar para si e entender que o fracasso está nele mesmo. Que o fracasso está na gestão, que está na organização, que está na CBF com o modelo infelizmente falido de futebol. Então isso vai ser um passado como se fosse uma verdade, mas não é. Falar que o maior treinador da história, pra mim, vai matar o talento do seu jogador é um absurdo tremendo, que infelizmente isso é repetido como se fosse uma verdade. Mas o nosso papel é dizer que não é e trazer os motivos. Quero saber o que você acha disso. Você acha que o Guardiola é culpado pela piora do futebol brasileiro? Deixe nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu.